Vocês vão ver agora a reportagem especial do Geraldo. Ano de 1932. 300 pessoas foram mortas dentro de um túnel entre Minas e São Paulo. Uma guerra entre paulistas e mineiros. É a reportagem especial do Geraldo. Um palco de sangue. Um túnel que as pessoas têm medo. Mais do que mistério, uma história real do Brasil. Soldados da Revolução de 32. E depois do túnel, sabe o que eu encontrei? Um cemitério. Na hora que você passa pelo túnel, você encontra um cemitério desses mortos. O relato que dentro desse túnel, vozes balançam. Nós estamos sozinhos. Por que será que a curiosidade humana, desde a época milenar, nos persegue? Parece que aquilo que parece impossível, inimaginável, nos aproxima. Fantasmas, espíritos. Começa aqui uma daquelas histórias que vai te segurar do começo ao fim. Nenhum programa aproxima você daquilo que parece não existir. Nenhum programa mostra para você o que parece nunca ter existido, na verdade. 300 mortos, uma guerra, um imperador. Um programa que aproxima você da realidade, do passado e do medo. Você acredita na possibilidade de espíritos, de fantasmas dentro de um túnel? Eu estou na divisa de São Paulo com as Minas Gerais. Vim aqui contar uma história que começou no século retrasado, ano de 1881. O Brasil crescia, seu desenvolvimento ainda com o café e também com o ouro. Vivíamos a época do Império. Quem comandava aqui? Dom Pedro II. Mais de 300 mortos. Nenhum programa hoje na televisão, fora o nosso Balanço Geral, consegue trazer até você histórias que fazem a gente voltar ao passado. E parece que tudo é uma mentira. Como pode uma história que começou no século retrasado durar até hoje? Algumas pessoas que daqui a pouco eu vou conversar me afirmam que lá dentro se ouve vozes, gritos. Levantamento feito pelo historiador revela que pelo menos 300 soldados morreram lá dentro. Não somente soldados, mas pessoas que estavam defendendo as Minas Gerais, o estado de São Paulo e até mesmo uma obra escrava. Vocês vão conhecer o túnel da morte. Onde dizem se ouve vozes. Mas como pode? Pega um cenário aqui em Minas Gerais, qualquer canto da montanha, qualquer casa da montanha, nos remete a um local que parece ser um outro mundo, um verdadeiro paraíso. Mas esse paraíso escondido entre as montanhas vai revelar uma espetacular história que eu encontrei e que nós vamos ter que subir essas montanhas para chegar até um túnel
Só que para atravessar esse túnel é preciso mais do que conhecimento. É preciso coragem. Você acredita no local onde mais de 300 pessoas foram mortas, cabeças decepadas, que o espírito dessas pessoas, ou parte delas, ainda pode estar lá? O povoado, gente antiga do povoado, disse: Geraldo, é possível ouvir vozes, gente gritando. No local, pessoas foram enterradas. Você vai conhecer os túmulos e a vala coletiva. Um local onde mais de 100 pessoas foram mortas. Esse programa já levantou casos que pareciam estranhos. O túnel do Hospital das Clínicas dos Mortos, você lembra? Olha aqui, ó, esse um dos espíritos que sai pra rua, é isso? Exatamente. O outro ficou para trás, ali embaixo. Esse é um dos espíritos que sai pra rua. Essa aí é a parte de alimentação que a gente tem desse túnel aqui, né? Dá uma olhada, aí o corpo continua sendo aqui. E daqui pra frente. Tá, e agora, dá uma olhada, o corpo passa agora pela segunda etapa do túnel. Veja só, vocês estão acompanhando Histórias de São Paulo. O homem que trabalha com mortos. Sua família não falou: olha, pai, que profissão é essa? Vai para outro lugar. Não, nunca falaram nada. Pelo contrário, eu hoje não tenho pai, eu só tenho mãe. E eles têm um orgulho, ela tem um orgulho muito grande desse serviço. O senhor acha que um dia o senhor pode estar nessa maca? E por que não? Você não vai... Pera um pouquinho. O que é? E por que não? Talvez não nessa, mas numa outra com certeza. A outra pergunta que você fez? E você um dia não vai estar numa maca dessa? Não. Duvido. O que é? Vamos fazer uma aposta que um dia você vai estar numa maca dessa? Que eu vou estar onde? Numa maca dessa aqui. Pode não ser essa, mas uma outra. Praguento. Anda bem, cara. Ah, não, parou. Aquilo é geladeira? Não, daqui eu não vou. Mostra de longe e acabou a matéria. Acabou. Não, parou. Parou? Não, pelo amor de Deus. Lá que ficam os corpos? Não. E aqui, mas que é assim, porque aquilo é geladeira. Não, mas ali não fica corpo. Não, mas tem geladeira lá. Mas ali não fica corpo. Então por que... Pega lá pra mim, meu cara. E por que tem... E por que tem geladeira? É aquilo que eu te falei, isso aqui já não é mais BHC. Mas tá bom, mas geladeira que não há. Pois é. E por que você tá mentindo pra mim? Não tô te mentindo, não tô mentindo. É geladeira que guarda corpos. Não é não. E o que é aquela geladeira? Guarda o quê? Não sei, eu nunca... Não, para. Não, eu não vou. Se vocês quiserem ir, eu não vou. Não vou. Pode voltar, meu cara. Deus o livre guarde. Não vou. Obrigado por ter me recebido. Imagina, cara. Foi um prazer. Desculpa o nervosismo. Imagina. Desculpa o nervosismo. E olha, ele tá transpirando. Todos nós aqui. Hoje nós contamos a história desse túnel. O túnel de mais de 100 metros que liga o Hospital das Clínicas até o Instituto Médico Legal. O túnel considerado dos mortos. O túnel por onde passavam os mortos de um hospital. Desvendado aqui pelo apresentador Caça Fantasmas. Mais um caso que surpreendeu a todos foi o túnel de Paranapiacaba. O túnel dos mortos de Paranapiacaba, aonde aquela senhora foi comigo. Escravos e ex-ferroviários foram mortos lá dentro. Uma matéria que marcou e que impressionou você e também o repórter. Encostava-se na parede e ouviam-se vozes. Gente, essa mulher, ela tem uma coragem que chega a assustar a gente. Olha isso, a montanha. Dona Francisca, não vou. Dona Francisca, por favor, pega ela lá, meu câmera, faz favor. Olha ela entrando lá. Vai na frente. Eu não vou. Se vocês quiserem, eu não vou, gente. Eu paro por aqui. Não dá pra ir. Dona Francisca, não dá. Por favor, vamos voltar. Eu não vou entrar aí, Francisca. Não dá. Veja isso. Mais um túnel. São 13. Espera um pouquinho. Deixa eu colocar meu microfone perto da senhora. Você já imaginou, meu filho, os escravos carregando todas essas pedras, uma por uma,
e colocando aqui. Entrando agora aqui no túnel. E ela coloca de novo. Por que a senhora está colocando o ouvido aqui na parede, Francisca? Pra mim ouvir o som deles. Deles quem? O boa noite. O boa noite deles. Veja o túnel aonde, segundo essa mulher, os fantasmas se comunicam. Eles falam. Olha, você vê como é que tá. Eu não quero ver nada, dona Francisca, a senhora está enganada. Olha isso, são 13 túneis assim. São 13 túneis. Se você vê que maravilha. Que nada, não tem perigo não. Perigo é que a gente encontrar uma onça. Eu venho pra cá sozinha, menina. Por que eles estão aqui no túnel, segundo a senhora? Segundo a senhora. Porque eu não acredito. A senhora que está falando que eles existem. Claro que existe. Olha, conversando com essa senhora, para aqui um pouco, Francisca. Vamos voltar, vamos. Está escurecendo, sabe por quê? Está escurecendo, é perigoso. Olha no fundo do túnel lá. Pega a imagem, não sei com luz ou sem, mas se nós prosseguirmos, tem mais túnel lá. Tem. São 13 túneis. Dedé, tá legal a imagem ou tem que apagar a luz? Ponte que tem por aí, viu? Cada ponte grande, tudo caído no chão. São pontes grandes. Imensas. Tudo caído no chão. Se a gente prosseguir, se nós continuarmos aqui... Ah, meu filho, por que você não vem fazer uma reportagem todinha só da Serra Inglesa aí? Você já pensou? Quanta gente que não conhece isso? Pelo menos na televisão eles iam conhecer, saber que... Dona Francisca, aqui dá uma sensação muito... Você tá tão ruim. Mas não são gente ruim. São gente que trabalharam muito, escravizaram, entende? Olha o que ela faz, gente. Fala, vê se a senhora ouve alguma coisa. Não fala. Eu vou colocar o ouvido onde a senhora colocou. Deixa eu ouvir. Deixa eu tentar ouvir. Me dá o copo. Me dá o copo. O que é? Surdo você não é. Você já pensou? Dona Francisca, eu tô aqui com o copo, mas eu não... Tem alguém aí? Vamos voltar, Dona Francisca, vamos embora. Viram? Impressiona. Eu sempre estou em busca de histórias que ninguém quer mais contar. Sempre em busca de histórias que me liguem a você. Estão lembrados do túnel da Rota? Só eu entrei lá dentro. Dentro do prédio do Tobias de Aguiar. Um prédio que hoje abriga a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia de Elite. Lá de baixo, um túnel construído no século passado. Eu estive lá. Olhem. Eu quero que vocês vejam isso que vocês vão ver agora. Claro, a dificuldade técnica do nosso câmera. É a extensão também do túnel, Tenente? Extensão do túnel, né? Nós estamos numa parede paralela ao quartel da cavalaria e na direção que ele está mostrando agora, nós teríamos acesso à rua Jorge Miranda. Sai na Jorge Miranda aqui? Sai na Jorge Miranda. Quer dizer, alguém com preparo físico bom, que não é o meu caso, certamente seguiria. Com certeza, é possível seguir. É a história de São Paulo, a história viva de São Paulo. Estamos aqui, saindo. Marcos, fica bem debaixo da luz lá, que uma câmera foi muito sensacional, como sempre. Vai lá. E depois apaga a luz para vocês verem como que era isso na época, tudo escuro, com prisioneiros aqui embaixo. A única luz do dia era isso. E agora o nosso câmera desaparece. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Polícia Militar e a todos vocês. O túnel da Rota, que durante muito tempo, durante décadas, abrigou. E esta é a cela, essa cela que vocês estão vendo, abrigou muita gente. É a história de São Paulo, a história do Brasil. Agora, tudo isso daqui, apagado, sem as luzes, naquela época,
Deveria ser realmente uma coisa impressionante. Porque aquilo que parece tão distante, porque aquilo que parece que é mentira sempre está perto de nós. Todos nós temos uma curiosidade na alma. Todos nós somos puxados para o misterioso. E vocês vão ver hoje uma coisa surpreendente na história do Túnel da Morte. Daqui a pouco nós vamos subir aqui a Serra da Mantiqueira, a grande Serra da Mantiqueira, para chegar até o túnel onde mais de 300 pessoas foram mortas. Vai, Chico, devagar. Veja as montanhas. Francisco Paz, o olho da notícia. Estamos aqui no domingo gravando. Aproxima a pé daquela casinha lá na montanha. Aquela casa que você está vendo, logo debaixo dela, existe um túnel. Um túnel onde vocês vão conhecer a história macabra que o envolve e as pessoas que nesse túnel morreram. Para isso está aqui comigo esse historiador que há anos vem pesquisando e ele já esteve nesse túnel. Você me garante que todas essas histórias que você vai contar há séculos existe aqui. Sim, todas essas histórias, não só como você vai comprovar pessoalmente. Você ouve vozes? Sim. Mais o quê? Vultos, vozes, a temperatura cai drasticamente. Quantas pessoas morreram no túnel? De 300 pessoas militares, fora civis. Os militares foram todos registrados, os civis foram bem mais além, entre casas bombardeadas. O que se ouve dentro do túnel? De gemidos, gritos, pessoas conversando e, em geral, todo tipo de barulho relacionado a sofrimento. Um túnel que foi construído pelo Império. Sim. Você vai comigo até o povoado? A partir de agora, você acompanha junto comigo essa história. Vamos até um povoado, onde o povo vai contar a história. O historiador junto comigo e você é o meu convidado. Mas o nosso destino é lá em cima. O túnel fica bem debaixo daquela casa? Bem debaixo, praticamente daquela casa. Bem debaixo. A quantos metros de altura, pelo menos? Ele está quase 2.000 metros em relação ao nível do mar. É muito alto. Sim. Por que você disse para mim, Geraldo, se prepara antes para entrar lá? Porque lá é extremamente frio, a temperatura cai a todo momento, venta, toda hora é muito úmido lá dentro e ainda hoje extremamente perigoso. Por quê? Porque risco de erosão, pessoas podem te abordar, entre fatos e pessoas que de diversas mentalidades vêm falar com você até hoje. Eu não entendi. Como pessoas que vêm falar comigo? Pessoas que têm medo do sobrenatural, não só como pessoas que têm medo até de como são abordadas lá dentro. Pelos vivos ou pelos mortos? Por ambos. Nós já estamos agora aqui numa comunidade, na verdade quase que um vilarejo de alguns moradores. É muito pequeno aqui, né, Carlos? Aqui é bem pequeno e bem isolado. Ao pé da montanha. Isso. E a caminho do túnel. Exatamente, a última vila de Passa Quatro antes de chegar no túnel. Geraldo, esse túnel foi construído por qual motivo? Nós vamos contar daqui a pouco. Mas antes, vem cá comigo, Carlos, eu quero que vocês me acompanhem. Porque nada melhor, eu sempre quando venho gravar essas histórias, eu coloco o povo, para que o povo realmente fale. Porque eles estão aqui do lado. Os relatos do Túnel da Morte, onde mais de 300 pessoas morreram. E essas pessoas elas continuam lá, seus corpos continuam lá. Então são moradores antigos aqui. Vocês moram há quanto tempo aqui? Oi, tudo bem, querida? Oi, desde quando eu nasci, né? Quem que é que trabalha lá? Tua mãe? Isso. Ela vende o que lá? Ela vende amora, pinhão. Lá perto do túnel? É. Por que tantas histórias envolvem esse túnel, hein? É por causa da guerra, né? Que teve
E o que se fala? O que os moradores ou quem já esteve nesse túnel, o que se comenta que acontece lá dentro? Ah, os antigos contam muitas histórias, né? Deles mesmo. Mas eu mesmo, sei de nada. Você já foi no túnel? Já atravessei lá já. Não ouviu nenhuma voz, nada? Não. Ah, mas dizem, eles falam o quê, patrão? O que eles falam que acontece dentro desse túnel? Ah, tem que lá aparece assim de noite, parece gente falando, arrastando, gritando, que muita gente morreu subterrado ali, né, quando fez aquele túnel ali. Então aí parece aí, as pessoas veem arrastando corrente, grito, criança chorando, as coisas assim que acontecem ali. O senhor, vamos andando comigo? O senhor, com quem que o senhor já conversou? Vem cá do meu lado, fica aqui do meu lado. Com quem que o senhor já conversou, que falou, que contou uma dessas histórias? Então, muitas pessoas que antigas que daqui contam as histórias, né? E eu mesmo, quando eu trabalhava lá para da Serra, eu passava de madrugada ali, vi vulto dentro do túnel. O senhor viu? Eu vi túnel. E aqui na casa também da minha sogra, no bar também, sempre ali parecem umas coisas ali fora de hora, ali meia-noite, parece umas coisas batendo na porta, entendeu? Aí esses relatos aí, por causa desse povo da guerra aí, por causa desses, né? Carlos, só favor, ele falou de vultos. O Carlos, durante quanto tempo você pesquisou esse túnel, Carlos? 13 anos. Nele, 13 anos, esse rapaz pesquisa sobre o túnel da morte. 13 anos. Durante 13 anos. Então, com muita propriedade você pode falar. Essa história de vultos e de sombras é muito grande, né? Sim. O índice de pessoas que dizem que ter visto vultos, pessoas chamando, não só como gritos de agonia, é muito grande. Pessoas antigas e novas. Me conta como que foi a sua entrada no túnel. Então, a entrada minha, eu sempre trabalhava para da Serra, no começo que eu serviço de roça. Aí você atravessando ali escuro, entendeu? Eu passo de madrugada 5 horas, aí eu vejo assim com uns vultos lá escuro. Passa aqueles vultos assim, você vê voz, despegou, aí a pessoa passa, o caminho que tem mais perto aquele ali, aí passa e me comia, mas a gente passa. Eu vejo gemido, geme, então hora chora, criança chorando. Mas isso você não viu? Não, isso não. Mas já vi vultos, passa aqueles vultos tipo relâmpago assim. O senhor viu isso? Já vi. É a história que o povo conta aqui do vilarejo ou o senhor particularmente acredita? É, aqui o povo que comenta aqui, né? O povo mais antigo. A senhora já ouviu falar da história do túnel aqui já? Já. O que eles falam aqui? Ah, que antigamente parecia assombração no túnel, várias coisas. E essa história dura até hoje aqui? Ah, não sei. Eu nunca vi. Quantas pessoas moram aqui, pelo menos aqui, ô Carlos? Aqui chega, tem 200, não chega nem a 100 famílias, assim, mas são pessoas que vivem diretamente com essa realidade e usam o túnel, muitas vezes até hoje, para travessia, para ficar mais fácil para chegar até a cidade de Cruzeiro, que vão a pé ou para tocar gado, ou simplesmente para passar o cotidiano do tempo. Aqui a renda principal desse vilarejo é a renda agrícola, voltada na área rural. Então as pessoas ainda usam aquele túnel da forma como um atalho até os dias atuais. Olha, tudo bem, querida? Tudo bom. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui faz bem tempo. Eu nasci aqui. Nasceu. Uhum. Então a senhora nasceu ouvindo essa história do túnel, né? Sim. A minha mãe, inclusive, ela era da Guerra 32. Ela participou da Revolução de 32? Participou. Como que foi? Então, ela... aquele tempo era tudo muito... Não era igual era agora, tem muitos recursos, né? Ela era muito pobrezinha, então o pai dela pegava ela e punha ela no balaio no lombo do burro para esconder das guerras, sabe? Que vinha, que atacava aí. Aí ela lembra até quando o soldado ali morreu na estação ali, mas ela faleceu faz 5 anos. Muita gente morreu lá em cima, né? Muita gente. As histórias que contam, Sua Graça, como é o seu nome? Marilda. Marilda, contam aqui no vilarejo, inclusive, alguns moradores que já presenciaram, que esse conhecido como túnel da morte, que se ouve vozes lá dentro, que histórias que já contaram pra você lá do túnel? Então, a minha irmã, ela foi atravessar lá o túnel,
ela, mais os colegas dela, e ela sentiu uma pessoa assim do lado dela. Aí ela foi, no decorrer do túnel, ela foi correr de medo, até arranhou, passou o tornozelo dela no trilho, cortou, sabe? Mas ela sentiu que tinha uma pessoa ali do lado. Marilda, com todas as pessoas que eu converso, Carlos, do meu lado, por favor, aqui, querido. Pode ficar aqui, querido. Todos falam isso. Que quando a gente entrar lá, a sensação é que a gente está sendo observado. Do momento em que eu cheguei aqui, em Cruzeiro, a história que envolve esse túnel é essa. Geraldo, quando você entrar lá, o que você vai sentir é que você está sendo observado, vigiado. Sim. A sensação nítida que se tem é que tem alguém te olhando o tempo todo. O tempo todo. Que tem alguém olhando para você, que tem alguém te acompanhando. Isso, todo momento você vai sentir. Você sentiu isso? Toda vez que eu atravesso. Independente de religião. Porque aqui a gente não discute religião. Eu não estou falando a questão religiosa, para mim é questão jornalística. Agora, nós somos espíritos, a gente sente, tem gente que sente energia. Local de pessoas mortas, como eu já falei, há gente que me assiste que nem cemitério vai porque sente uma energia. Agora você imagina um local onde mais de 300 pessoas foram mortas e tem gente enterrada em vala. E dizem que se ouve vozes. E esse é o único programa da TV brasileira que há quase 7 anos investiga casos paranormais, histórias que acontecem no Brasil envolvendo esses assuntos que para você pode não existir, mas para muitos sim. Você sentiu o quê? Você sente que tem alguém te olhando tanto de longe quanto de perto. Você sente nitidamente a temperatura caindo. Você vê barulho de pessoas conversando a todo momento. Não só como você se sente vigiado, vultos, alguém seguindo cada passo por onde você vai. Isso é nítido no túnel. Todas as vezes que eu atravessei esse túnel, e 13 anos, eu não sei nem quantas vezes eu fiz isso, eu senti isso. Como que é, senhor? Eu não atravesso lá, eu tenho medo também. Por quê? Porque desde que entra da boca, ali na boca, ali do lado de cá, a gente sente um frio, sabe? Desde o pé até a cabeça e assim, lá no meio, lá que se torna escuro, o moço mesmo sabe. Aí é pior. Aí o frio parece que vai congelando a gente. A sua irmã falou que a tua irmã cruzou o túnel? Cruzou muitas vezes. E ela contou que... Então, que tinha uma pessoa do lado dela. Seguindo ela. Seguindo ela. Tinha uma pessoa do lado dela. Ela sentiu que a pessoa estava do lado dela. Aí ela pediu pro meu sobrinho abraçar ela, que ela estava sentindo muito frio. Só que ela não sabe se essa pessoa estava com a mão no ombro dela ou não. Engraçado que todos falam a mesma coisa, o frio do túnel, o gelo do túnel. O detalhe peculiar sobre isso é que o túnel da Serra da Mantiqueira, que é a serra que chora. E depois de 32 dizem que a serra que chora pelos mortos da Revolução de 32, exclusivamente no túnel da Revolução de 32. Porque esse túnel que vocês vão, independente dessa questão de espíritos, fantasmas, é uma história. Aconteceu uma guerra e esse túnel, dentro do túnel, aconteceu de um lado soldados mineiros, do outro soldados paulistas, cruzeirenses. Ocorreu uma guerra. Você que é historiador sabe a história do Brasil. Aconteceu uma guerra nesse túnel. E nesse túnel muitos foram mortos. Só que esse túnel não foi derrubado. E é para lá que daqui a pouco eu convido vocês, você vai entrar comigo dentro desse túnel. O meu pai, inclusive, ele... Lá tem uma santa lá, a hora que vocês for, vocês vão ver. Tem um pilar de santa lá, assim, que tá escrito o nome do meu pai lá atrás, assim. Por que está escrito o nome do pai? Ele ajudou a abrir o túnel. Teu pai ajudou a abrir o túnel? Ajudou. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com... Eu tô com 42 anos, ele faz 40 anos que ele morreu.
E a senhora cresceu ouvindo alguma coisa dele falando do túnel? Eu nem conheci Não, ele. não conheci. Não. Eu tava com 1 ano de idade quando ele morreu. Sabe? Querida, obrigado por ter falado comigo. De nada. Por onde você anda aqui, olha, nessa pequena vila, você encontra pessoas e você encontra moradores que cada pessoa tem um relato, cada pessoa tem uma história desse túnel da morte, que fica logo aqui em cima. Oi, querida, seu nome? Maria Eunice Ribeiro. A senhora mora aqui, não, Maria? Moro aqui naquela casa ali. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Eu há 48, acho que é 48, porque eu morava na Serra Verde. Meu pai mudou, morava lá na Serra. Vim com 11 anos, foi agora dia 15, eu fiz 60 anos. Desde esse tempo tudo eu moro aqui. Acreditaram ou não nessa história do túnel? Acredito, o marido meu já chegou a acontecer de encontrar com o trem dentro do túnel. Como que é? O marido meu chegou a encontrar com o trem dentro do túnel, com 3 crianças. Ele estava com fecho. Mas como assim o trem? O trem passava por lá na época? Passava. Nessa época o trem passava. Tá. Aí o marido meu vinha vindo, que trabalhava lá atrás da serra. Ele vinha vindo com 3 crianças e um feixe de lenha. Quando ele entrou no túnel, e ele esqueceu que estava no horário do trem. O trem entrou dentro do túnel com ele dentro. Ele disse que viu a morte para os olhos. Aí o que ele fez? Ele correu e entrou, largou do feixe de lenha naquela valeta da água, jogou o feixe de lenha e foi passando a mão na parede até que achou aquela gurita. Aí ele entrou na gurita e puxou as crianças e ficou com as crianças dentro da gurita. Daí quando saiu, ele falou, hoje eu nasci de novo. Chegou em casa e o nariz dele e das crianças estava escorrendo aquela fumaça toda, que foi preciso de dar até a água para eles e dar um chá, que eles ficaram mesmo muito assustados. Maria, essa história de fantasmas dentro do túnel? Ele já chegou a ver. Ele, às vezes, estava dançando forró lá para trás da serra, quando ele vinha passando a madrugada, aí ele entrava dentro do túnel, ele chegou a ver tipo um lampião, descia, baixava na frente dele, ele e mais 2 companheiros. Aí eles corria, voltava. Aí quando foi 1 hora, ele falou assim, seja o que Deus quiser, agora eu vou passar. A hora que ele ia passando, aquele negócio acendia de novo, tipo um lampião. Aí disse que foi até o dia clarear e eles não conseguiam passar o trem, depois o túnel, aí até que ele passou. Mas disse que chegaram em casa, pelo menos, nesse tempo ele era sorteiro ainda. Carlos. Mesmo, nós já chegamos a ver, agora não sei se é da parte do dia. Mas aconteceu o quê? Aqui? Aqui mesmo na vila, mesmo naquela casa lá da frente, a gente chegou a ver, vinha... O que aconteceu? Assim, 2 alimar. Foi naquela história que eles falam, a mula sem cabeça e o cavalo sem cabeça. Vinham os 2 brigando, era coisa, e aquela barulheira, saindo com as faíscas de fogo. E a vizinha minha abriu a janela, oi. Aí depois eu levantei, a barulheira também. Aí eu levantei, abri a janela e vi passando na rua. E ia até ali na frente, que morreu um casal de como é que fala, de andante. Nesse tempo, anos atrás, tinha um pontinho de pôr leite ali, uma casinha, uma guritinha. Aí disse que esse casalzinho de andante estava dormindo debaixo dessa... E estava chovendo muito, aí veio o barranco, caiu, matou ele. Então sempre parece, uma hora é o cavalo sem cabeça, com a mula, correndo na rua, dando aqueles paredes de coisa, saindo até faísca, que a gente chegou a ver, não vê divulgado direito, mas vê aquele vulto passando, bem ali em frente ali, aquela casa ali, então tinha o ponto de leite na rua de baixo. Aí esse casal de gente morreu ali, tinha até a cruz, agora eles tiraram, mas que foi acontecido. Nessa casa aqui? Não atrás é nessa, do outro lado, na rua que desce, na rua que desce para a estação. Carlos, você ouviu o que essa senhora falou, que o marido chegou a presenciar dentro do túnel o cara com uma lanterna, segurando uma lanterna? Não é difícil de acreditar, porque até segundo os meus estudos sobre a Revolução de 32, existiam pessoas que cobravam o passe para passar pelo túnel. Se você não tinha a palavra senha... Como assim? Vamos lá, por favor, Chico, para mim. O que nós estamos contando é a história do Brasil. Daqui a pouco eu vou entrar no túnel e quero convidar você que está com o Geraldo aqui na Record, por todo o Brasil, e quero aproveitar também para agradecer a todo o povo das Minas Gerais. Não importa de que cidadezinha pequena você seja.
Eu quero agradecer porque o povo de Minas balança com o Geraldo Luiz. Muito obrigado realmente ao povo de Minas pelo carinho que vocês receberam a mim e também a toda a minha equipe. A toda a minha equipe. Independente das histórias, de fenômenos que acontecem dentro de um túnel, nós vamos encontrar, o meu produtor Gustavo falou que foi lá, que é possível você vasculhar e encontrar vestígios da guerra, vestígios de pessoas enterradas. Sim, é possível. Existe. Esses vestígios existem até os dias atuais. Coisas que você facilmente encontra, não só como é muito fácil se encontrar, até mesmo onde as pessoas estão mortas. Como o caso que nós vamos ver daqui a pouco, que fotos históricas mostram que depois que a estação Coronel Fulgêncio foi dominada pela tropa mineira, eles pintaram a parede com sangue escrevendo Coronel Fulgêncio. Assim também como um canhão que matou o próprio Coronel Fulgêncio no caminho que se segue até Minas Gerais e indo para lá. Entre espólios de batalha e pessoas mortas, ainda é possível se encontrar muitas coisas lá. Essa história que se cobrava no túnel, como que é? Era o seguinte, o túnel... Mas você vai me contar daqui a pouco, porque tem gente que vai duvidar dessa história do túnel. É verdade essa história que conta do túnel aqui? De que se ouve vozes, sombras, vultos. Então, minha irmã, uma vez, ela foi atravessar, né, o túnel. E o que ela contou? Aí ela falou que aí eles adiantaram dela um pouquinho. Ela olhava de lado assim, representava que estava um soldado assim, preado com ela. Ela ia correr e não conseguia. Ela corria e não conseguia correr. Aí eles adiantaram, ela pelejava para falar com eles e eles na frente, né? Aí ela deu graças a Deus, já que ela saiu do outro lado. E ela falou que viu um soldado. Ela falou que viu. Carlos, quem era esse soldado? Esse soldado possivelmente foi um paulista morto do lado mineiro do túnel, que dizem nos primeiros 5 dias mais de 30 pessoas mortas defendendo o túnel pelo lado paulista. Já como a proporção mineira era de 10-1, não é difícil imaginar que seja esse paulista. Porque como eu te falava... Mas muita gente em casa pode não estar acreditando. Geraldo, eu não acredito que espíritos possam assombrar. Mas eu estou aqui talvez para te provar ao contrário. De um local onde se ouve vozes e vultos. Um túnel que só de chegar na boca dele assusta. Sim. Eu desafio a pessoa que estiver duvidando de colocar no Google direto maior levante militar do Brasil, movimento armado. No Google, o que coloca? Maior levante armado do Brasil. Não coloca túnel, não precisa nem botar túnel. Maior levante militar do Brasil. O que eles vão ver? Eles vão ver fotos do túnel, de batalha, sendo bombardeado, de tropas, tanto federais quanto paulistas, se encontrando em conflito, a história do túnel em si. Não precisa nem botar túnel, só coloca o maior levante armado do Brasil. Aqui eu não faço levantamento de mentiras. O Balanço Geral, o único programa da televisão brasileira que conta histórias do povo, não somente lendas, histórias reais. E o que se fala é que, independente de sensibilidade, religião ou não, quando você entra nesse túnel, você sente uma coisa paranormal, que você é tomado por uma energia que se ouve vozes. E daqui a pouco você vai entrar comigo. Conhecer a história de homens e combatentes que morreram na Revolução Constitucionalista de 32. História real do Brasil. Se tem um cara que gosta de conversar com o povo, sou eu. São os moradores. E por isso que eu pedi para minha produção. Falei, eu quero conversar com as pessoas que moram ao pé da montanha. Moradores, porque eles vivem a realidade, eles conhecem a história. E nada melhor do que o povo. E o meu programa é povo. Por isso que eu sempre estou aqui para ouvir. Porque essa gente tem história. De ouvir ou de viver essas histórias. Teu nome? Sheila. Você mora aqui há quanto tempo, Sheila? Mais ou menos? 17 anos. Já cresceu ouvindo a história do túnel? Sim. O que falam aqui? Por causa da Revolução, né, de 32. Então eu com minha mãe, a gente toma conta de uma estação, que vem o passeio do trem, lá de Passa Quatro, e vem nessa estação. E nós duas tomamos conta da estação. E lá
Aí você tá limpando o banheiro da estação, passa um vulto nas suas costas. E lá que você dá a revolução. Você, de verdade, não precisa... Você já sentiu isso? Já. Eu não desço lá sozinho de jeito nenhum. Só vou acompanhada. Verdade. Verdade. Por quê? Porque eu tenho medo. Quando que aconteceu isso? Explica certinho pra mim. Você foi lá pra fazer a limpeza. Sempre acontece isso. Eu já até acostumo. Não é acostumar. Já passo direto, assim. Esse vulto apareceu em que local? Na estação. Só no banheiro. 2 banheiros. Tem o masculino e o feminino. E é no masculino. Mas é um vulto rápido? Rápido. Passa nas suas costas sem você só vê aquele negócio, já arrepia toda. Isso que eu ia te falar. E o teu corpo, quando passa esse vulto... Fica todo... né? É pesado lá? Carregado. Fica. Ele dá descarga sozinho no banheiro. Aí a gente não tem medo. Só tá brincando. É verdade. A descarga do vaso... Dá descarga sozinha. Aí nós tem medo. Quando não vai ela junto, nós vai com o companheiro, nós tem medo. A senhora trabalha há quanto tempo lá? 10 anos. Esses 10 anos eu vejo passar lá o vulto. E quem não sabe, que não sente o clima pesado, entendeu? Quando você entra dentro do túnel, quando tá na estação. Lá é verdade mesmo. E pra senhora tudo isso é o que, na sua opinião? Eu acho que é gente do outro mundo. Eu tenho medo. Dá pra, independente de religião, que aqui eu não discuto religião, mas dá pra sentir essa energia lá? Dá sim. Só que... A senhora acha que são os mortos? Morreu muita gente, nossa Deus. A gente que não foi da época da gente, né? Mas o povo conta, lá morreu muita gente. Dá sim. Quem não limpa a estação não sabe, mas quem limpa lá sabe. E a senhora limpa lá há quantos anos? 10 anos. 10 anos que eu cuido. Qual é o local mais forte lá da estação? É o banheiro feminino do sono. É masculino. É o mais pesado, é lá. Qual que é? Masculino. Banheiro masculino. Da estação. A gente consegue entrar lá? Consegue, eu tenho a chave aqui. Eu vou abrir depois pra vocês verem. Então eu gostaria que vocês, por favor, Carlos, do meu lado. Nós vamos entrar nesse banheiro então pra ver. Nós vamos entrar nesse banheiro, que ela fala que nesse banheiro a presença de... Que ela sente, que ela já viu isso. Não faz nem uma semana eu sofri um acidente grave perto desse banheiro que ela tá falando. Eu fiquei uma semana sem poder andar. Por quê? Porque eu estava fazendo levantamento histórico da Revolução de 32 aqui e uma coisa me fez deslizar, escorregar. Tenho os exames de fazer chapa da coluna e não pude me deitar por uma semana. Tive que dormir sentado e tudo mais e inexplicavelmente eu escorreguei numa altura que não tem nem 30 centímetros. Como se alguém tivesse te derrubado. De me empurrado ali mesmo. Isso. Não faz nem uma semana. Eu tenho os exames, tenho a chapa da minha coluna. Tive que tomar remédios fortíssimos nesse setor perto desse banheiro que ela está falando. O que acontece lá, senhora? Aí a gente entra lá pra limpar o banheiro, a gente vê que o vulto passa atrás da gente. Aí você vai um pouquinho, passa um pouquinho e vê dar descarga no banheiro sozinho. A senhora já ouviu isso? Já 10 anos no trabalho lá, eu vejo. Escuto, toda vez que nós vamos. Eu não vou lá sozinho, que eu tenho medo. Ela também tem medo, né? Porque vê, né? A gente não vê a pessoa, mas vê o vulto atrás da gente. Aí passa, depois a gente sai para outro banheiro, vai dar descarga sozinha. E eu tenho medo. Ela não fica sozinha. A senhora já passou no túnel? Já. Lá também é pesado. Aí, quando a gente era mais criança, que a gente passava lá, a hora que chegava bem no meio do túnel, você podia estar com uma lanterna novinha. Lá ela apagava e nunca mais acendia. Vocês têm uma lanterna? Vamos fazer. Então a gente tá com lanterna. E a senhora acha que a energia é sugada? Deve ser sim. Que aí a lanterna não acende de jeito nenhum, acendia de jeito nenhum. É verdade. Para quem tá em casa duvidando do que vocês estão falando. É só vir aqui e crer. Que é verdade. Vamos lá comigo? Carlos, vamos lá, quero convidar as duas. Eu quero convidar o meu telespectador a acompanhar uma das mais fantásticas histórias de mistérios que eu encontrei nas Minas Gerais. O túnel da morte, que foi construído em 1881 pelo então imperador Dom Pedro II, que esteve lá inclusive. Isso é história do Brasil. O imperador visitou lá 5 vezes. Ele fez 5 visitações. E o porquê que esse túnel foi construído, você vai saber. Rumo para agora, direto na nossa expedição, que você acompanha aqui no Balanço Geral. A estrada aqui, o acesso é muito ruim. Carlos, estamos quase chegando. Quase chegando, nós estamos a menos de 50 metros do túnel já. Só dobrar a próxima esquerda.
E nós estamos de frente com o cenário em si do túnel e da Guerra de 32. Quer dizer, hoje um local até pouco habitado, mas há 2 séculos aqui isso aqui era muito movimento. Aqui chegou a ter 6 mil habitantes do lado do túnel, cerca de 2 mil do lado mineiro. Só avisa onde a gente para. Agora, ali. Aqui? Aqui? Para aqui pra gente, Paulo, por favor. É muito alto, hein? Sim, muito alto. Tem uma fonte natural de água. Agora só um minuto. Não mostre ainda. Aquela estação seria a estação onde do banheiro que se vê aqueles vultos e a descarga liga sozinho. Isso. Foi ali lá também que eu sofri um acidente. E o local que nós estamos falando é aquele. A estação Coronel Fulgêncio. Conhecida antes como Estação Túnel, até dia 16 de setembro de 1932. E você, inclusive, vê os trilhos lá embaixo. A reportagem especial do Geraldo nas Minas Gerais. O mistério do túnel da Revolução de 32, que matou mais de 300 pessoas, entre militares e civis. O que acontece e o que nós vamos sentir, mas que tem uma energia muito forte aqui, vocês podem ter certeza que tem. Muito. Lá embaixo, a história viva de mineiros e paulistas. Aqui, uma guerra trinchada pelo poder político da época. Era uma macrocidade que funcionava aqui. Mas da época da Revolução. O marco da Revolução que dividiu o Brasil. As imagens de 32. As imagens dos ex-combatentes da Revolução. Imagens reais do nosso país. Tudo bem que é um país, às vezes, sem memória. Mas eu convido vocês, a partir de agora, de entrarem comigo na estação, a conhecida como ficou Estação do Túnel por muito tempo. A estação onde, segundo as funcionárias, que eu peço, por favor, venham aqui, queridas, até hoje, fenômenos paranormais acontecem lá dentro. Cada vez que vocês vão lá embaixo, é sempre a mesma sensação. Sempre a mesma sensação. Toda vez que desce. Será que hoje que a gente vai entrar lá dentro, no banheiro, será que pode acontecer o que já aconteceu com a senhora? Às vezes pode, às vezes acontece. Porque ela que limpa, quando não vem, ela que limpa. Da última vez, vocês virados para cá, por favor. Da última vez que vocês estavam lá na estação limpando o banheiro, aconteceu esse fenômeno, esse fato com a senhora ou com ela? Com ela. Quando foi a última vez? Ah, faz um tempinho já. Eu falei pra minha mãe, só que ela não acreditou. Aí eu falei assim, mãe, eu vi a sombra passar e eu falei assim, mãe, eu vi isso. E ela falou assim, capaz que não sei o que. O bidê, tem um bidê dos homens que liga sozinho. A tampa da privada bate. Aí você vai lá, a tampa da privada tá levantada, normal. Eu convido você, a partir de agora, a entrar comigo na estação que guarda os seus mistérios. Vamos lá? Carlos, no túnel agora? No túnel onde a batalha aconteceu, que foi tão sangrenta que quando foi dominado pelos mineiros, o sangue de paulistas foi escrito naquela parede, Coronel Fulgêncio. E a partir de agora, aqui no Balanço, eu convido você para essa viagem. E o que vai acontecer nessa estação, você acompanha no Balanço Geral. A viagem do túnel fantasma dos mortos do cemitério, você acompanha amanhã, aqui no Balanço Geral. Não perca! Eu entrei no túnel, encontrei o cemitério e as valas dos mortos. Uma das piores sensações, fiquei até doente. Entrei nesse banheiro que disseram que acontecem coisas paranormais. Você vai ver amanhã, a partir do meio-dia, o que aconteceu.
Uma história real. Revolução de 32, no túnel, mais de 300 soldados e civis foram mortos. Sentiu alguma coisa do túnel, Geraldo? Amanhã. Não percam por nada o balanço geral de amanhã. Por nada.